sei se as duas tutoras estão aqui, eu vi a Cléo entrar mais cedo, mas longe de mim conseguir acompanhar as pessoas que estão aqui dentro, é gente demais, eu acho que é uma das salas maiores que eu já entrei na minha vida, mas enfim, ainda bem que, pelo menos para mim, está funcionando bem aqui, estou vendo vocês e tal, ouvindo. Então, assim, primeiro eu vou perguntar ao Samir, o nosso supervisor na equipe, e que está aí cuidando da plataforma, esse é um curso no formato EAD, né? E temos as duas tutoras. E aí eu gostaria primeiro que o Samir colocasse algumas questões em relação a esse momento aqui, como é que a gente vai funcionar aqui dentro, dentro dessa sala de aula virtual. Mais uma vez, considerando que tem aquelas pessoas que têm mais intimidade com isso aqui e tem aqueles que não. Então, a gente parte do princípio de que vamos aqui fazer um nivelamento bem rápido de como podemos proceder aqui dentro, e o resto a gente vai aprendendo com a vivência. Diga, Urânia. Ô, Patrícia, obrigado. Bom, eu gostaria de falar antes do Samir, que eu quero só dar as boas-vindas aos participantes e às participantes do curso. Esse curso tem um histórico que nós já fizemos aulas, já fizemos a apresentação dele, e tem na TV, gravado na TV do Simpro. Aos que chegaram até aqui, parabéns. A seleção foi uma seleção que a gente primou por observar todas as etapas do edital, todas as questões pertinentes, e o máximo possível que a gente conseguiu aprovar das pessoas que cumpriram o edital, estão presentes, inscritos e inscritas no curso. Quero dar as boas-vindas à Patrícia, minha companheira de coordenação, mas também a Celi, né? A Celi, essa disciplina, eu falo para vocês, têm o prazer de beber na fonte de acumulação dessas duas professoras, mas um carinho especial à construção da Celi e da Patrícia nessa linha. Lembrar, né, que as perspectivas metodológicas são de ação, reflexão, ação, bebeu na fonte do materialismo histórico dialético, e é a proposta que a gente tem de metodológica para o curso. E parabenizar os sindicatos professores por encarar a proposta, né, por estar junto com a universidade, de fazer um curso com foco na educação básica, na experiência internacional, mas um curso que vai discutir, né, as relações que a gente tem no mundo, do passado, no presente, e voilá, que a gente consiga pensar o futuro, né, sindical, o futuro da educação básica e o futuro da educação básica na América Latina. Quem sabe a gente consegue pensar aí prospectivamente essas ações. Eu não ficarei na aula, eu realmente vim dar as boas-vindas para vocês. Eu serei professora também em uma das disciplinas, acho que, se não me engano, é a quarta disciplina. A Patrícia vai apresentar também, vai estar junto comigo, a Patrícia, nessa disciplina. E estou muito feliz de ver, eu vi muita gente aqui que eu conheço, muita gente que eu trabalhei junto, né? Sou professora aposentada da Secretaria de Educação. E bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, e que esse momento seja um momento de muita construção, uma construção teórica e prática, né? Porque sem a prática a gente não avança, e a teoria nos fortalece também no momento das ações práticas. Então, é isso, boas-vindas, e muito feliz de estar. Para mim, é uma grande vitória, porque isso é um sonho, né? E um sonho sonhado junto, um sonho que a Patrícia topou, a professora Celi topou, todos os outros professores que a gente foi convidando, foi falando da proposta, e vocês toparam se inscrever também, estamos aqui. Eu acho que é um grande avanço para os profissionais da rede pública, do Distrito Federal, mas também dessa luta nossa, né, por transformação no mundo, na sociedade, e transformações pela educação, com a educação, e para além da educação. Então, eu acho que é isso. Boas-vindas a todos e todas. E aí eu vou ficar aqui quietinha, e como diria outro, depois eu vou sair a francesa. Eu vou sair bem sem vocês me verem, ok? Muito obrigada, Patrícia. A gente vai construindo. Professora Celi, um cheiro. Imagina, Urânia, a gente que agradece. A gente sabe que, sem modéstia aí, né? Quem é grande idealizador desse curso é você mesma, entendeu? Você que trouxe essa bandeira aí e conseguiu arregimentar a galera, as entidades, as instituições, e estamos aqui. Então, parabéns a você, a gente que agradece a oportunidade. Samir, você quer dar alguns recados rápidos aí para a gente começar aqui a aula?
Boa noite, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu quero só pedir, assim, para vocês mantenham o microfone no mudo, por gentileza. E quando for surgindo alguma dúvida, basta vocês irem aqui na parte superior, reações, e levantar a mão. E aí vai entrar na ordem, e aí a gente vai tirando as dúvidas conforme a ordem. Quem está com problema no microfone, pode escrever no chat também. E a gente vai repassar às professoras. Por enquanto, é só isso mesmo. Ok, Samir, obrigada. Então, gente, é isso. O que é a nossa ideia, né? Aqui agora, eu vou apresentar de uma forma bem concisa, bem rápida, a proposta desse módulo, porque você já tem acesso a ela na plataforma do Aprender, a proposta do módulo já está lá. Em relação ao acompanhamento, né, dentro do módulo, sobre a leitura dos textos, as tarefas, o calendário das aulas, né, desses momentos síncronos e outras questões relacionadas à continuidade do curso, que é um curso que está composto aí por 6 módulos, né, de uma duração de 12 meses, incluindo, né, a apresentação de TCC. Então, todas essas informações vocês têm lá na plataforma do Aprender, e vocês têm as monitoras e o supervisor, né, que é o Sami, a Cleo e a Kathleen. Vocês têm eles para poderem ir acompanhando vocês nas dúvidas e nesses procedimentos. Então, o objetivo aqui hoje não é ficar em torno dessas questões, digamos assim, mais operacionais, né? Só de passar as informações de maneira só para a gente se situar. Na sequência, a professora Celi vai introduzir o conteúdo da disciplina, vai conversar com a gente, e aí, conforme o Sami falou, acho que seria interessante, nesse momento, e é sempre bom a gente observar que às vezes a gente esquece e o microfone fica ligado mesmo, aí às vezes atravessa um pouco as falas. Então, assim, durante a apresentação da professora Celi, como é um ambiente virtual, se a gente for falando ali, vai ficar dando confusão, é fazer isso aí, levantar a mãozinha. Ó, tá dando eco para mim agora. Levantar a mãozinha ali onde tem reações, e o Sami vai controlando após a fala da professora Celi, e alguma coisa que eu possa também aí introduzir, mas hoje a batuta está aí na mão da professora Celi, a gente está aqui coadjuvante. Preparamos esse conteúdo com muito carinho, como eu tenho dito, para todos vocês aqui, todas, e a gente espera aí depois, na conclusão, a gente vai verificando pelas inscrições e as pessoas vão se colocando, dando as suas contribuições, tirando suas dúvidas. Então, a gente pensa em proceder por aí, tá bom, pessoal? E quanto à questão, tem gente falando aqui, eu acho que o Sami, se ele tiver condições de acompanhar, porque nesse primeiro momento o Sami ficou muito absorvido aqui com a admissão das pessoas na sala. Mas aí, na verdade, quando surgir alguma coisa assim mais técnica, talvez colocar no chat, o Sami vai tentando ajudar, né? Como tem pessoas aí dizendo que não está ouvindo. Acho que tem aquele teste que faz quando entra na plataforma para testar o som. Às vezes você está com fone, você tira o fone e dá certo, ou você está sem fone, bota um fone e dá certo. A gente vai aí nos testes, porque a tecnologia ela nos ajuda, mas quando ela resolve nos atrapalhar, ela consegue bastante. Mas então, eu vou começar aqui, gente, vou pedir licença para compartilhar com vocês aqui minha tela, para a gente já ir entrando aqui em algumas questões. E só uma coisinha que eu queria falar rapidamente. Como eu estou na coordenação também, o que acontece? A gente tem recebido a comunicação nossa direta é pelo e-mail lá da secretaria do curso. E tem a comunicação também pela mensageria no Aprender. Então, assim, entender que as questões relacionadas à plataforma, essas questões do curso, do funcionamento, das tarefas, então, vocês vão fazer todas lá na mensageria, porque as tutoras e o supervisor, eles vão respondendo a vocês. As questões administrativas, a gente tem respondido pelo e-mail. E uma coisa que eu gostaria de pedir, eu estou falando aqui com professores, professoras, orientadores educacionais, todos vocês, com certeza, já tiveram experiência de coordenar projetos. Como eu falei antes, esse projeto ele tem 3 instituições aí, inclusive com papéis definidos. A UNB ela tem um sistema de gestão dos cursos de graduação, de pós-graduação, lato sensu e estrito sensu, e esse sistema ele tanto é a plataforma SIGA, como ele também acontece dentro das instâncias administrativas da UNB. Por exemplo, esse curso ele tem uma coordenação, que é um coordenador de lato sensu, que tem todas
as exigências que a UNB faz para que a gente possa criar esse curso, e a gente tem que entrar dentro dessas resoluções. E como ela também tem essa plataforma que é o setor que resolve isso, é o SEAD, né? Que é sobre o que vai trabalhar com o ensino à distância. Então, a gente não tem digamos assim, a gente não tem toda a autonomia de mexer com a plataforma. Por exemplo, só vou dar um exemplo. Quando vocês se inscrevem, a gente faz o processo seletivo, após a seleção que acontece dentro do CIGA, e não pode acontecer por fora do CIGA, depois de aprovados, a gente faz a matrícula por dentro do CIGA, eu, como coordenadora, faço isso, mas aí a gente manda uma lista pelo SEI, né? Não é assim um e-mail, um telefonema, não é um bilhete, é pelo SEI, com nome, e-mail e CPF de vocês. Essa plataforma, o SEAD, é quem vai colocar vocês dentro da plataforma. Então, quando alguém manda um e-mail para a gente e diz, não consegui acessar a plataforma, a gente tem que entrar em contato para ver o que é, que, na verdade, eu passo a bola para o Samir, que é o supervisor da parte da plataforma, ele vai verificar. Então, às vezes, existiram algumas situações. Vocês se inscreveram, vocês preencheram um formulário para se inscreverem na seleção. A gente nunca colocou informação nenhuma de vocês, a gente só puxou. Então, se você botou um e-mail lá na sua inscrição e você está usando um outro para conversar com a gente pelo o e-mail da secretaria, o SEAD não vai saber disso, porque a matrícula de vocês a gente mandou com as informações que a gente puxou da plataforma, ou seja, do formulário que vocês escreveram lá. Então, é observar que às vezes a gente esquece, a gente tem mais de um e-mail, se inscreve com um e-mail e depois diz, não recebi nada. Vai que foi para o outro e-mail que você não estava acompanhando. Isso a gente já observou. Porque quando a gente olha no e-mail que vocês nos mandaram e vai verificar no da plataforma, o e-mail que vocês estão na plataforma é outro. Então, essas questões, às vezes, nos deixam meio estressados, mas eu vou pedir a colaboração de todos e a compreensão, que nós estamos fazendo um esforço imenso. Esse é um curso que está em implementação, é a primeira versão dele. Então, nós estamos implementando os módulos, nós estamos experimentando os formatos. Então, todas essas questões exigem da gente uma parceria, né? E aí eu vou pedir já aqui de cara, né? A gente tem respondido aos e-mails com a maior velocidade possível. Nós não temos uma equipe gigantesca, nós temos um auxiliar administrativo, os 3 que ficam na plataforma. Essa é a nossa equipe, e os 3 coordenadores. Né? Considerando que nós temos 162 alunos matriculados e temos a plataforma virtual e a plataforma que é o sistema de gestão da UNB para administrar, é importante que saibam, e além do que nós fazemos todas as outras coisas da vida, que nem sempre a resposta chega naquela rapidez que a nossa ansiedade às vezes quer. Então, é pedir essa compreensão e dizer que nós sempre acolhemos todas as questões que vocês colocam e muitas questões que vocês vivenciam, vocês têm que passar para a gente mesmo, que às vezes a gente não está sabendo. Né? Hoje mesmo, antes de começar aqui, tinha uma pessoa dizendo, não recebi nada, quando a gente checou o e-mail que ela tinha se inscrito era outro. Então, ela realmente não ia receber nesse e-mail que ela estava me escrevendo as informações. Então, devagarinho, a gente vai se ajeitando e é essa compreensão que eu vou pedir a todos vocês que estão aqui, tá? Para que a gente vivencie da melhor maneira possível essa experiência. E aí a gente vai aprendendo, no módulo 2 a gente já avança superando questões que no módulo 1 a gente sentiu, e assim a gente vai, gente, tá? Então, é dizer que todas vocês aqui são muito bem-vindas, é um prazer imenso ter vocês aqui conosco, e a gente vai fazer todo o esforço, é o nosso interesse que esse curso agrade, seja legal, seja bom, que atenda às expectativas de todos que estão aqui, de todas, né? Então, é isso que a gente quer, de fato, que funcione. Mas tem questões que são estabelecidas pelo próprio sistema da UNB, pela própria questão da plataforma. Nós, por exemplo, estamos com dificuldade de incluir todos os professores que são externos. Nós temos professores que são da casa, né, que são da UNB, e tem professores que não são. A professora Celi, que está aqui comigo, ela vai falar mais, a gente já se apresentou, inclusive, lá na plataforma, mas a professora Celi é da Universidade Federal, a Somo não é da Universidade Federal, da UNB, então já é diferente a relação na plataforma. Então, essas questões todas que muitas a gente não tem o controle, nós vamos repassando. Hoje eu fiz uma reunião com o coordenador de Lato Senso, ele vai mediar algumas questões em relação ao SEAD, que a gente não conseguiu superar, e assim a gente vai levando, gente. Né? Essa construção do sistema da UNB também é novo, ele não dialoga com o da plataforma Aprender, então tudo é feito manualmente. A plataforma Aprender, ela não puxa as informações de SIGA. Então, a gente faz uma coisa no SIGA, depois a gente faz um documento com a lista de vocês para mandar para o SEAD. E assim vai. Então, é dizer essas questões rápidas aqui, infelizmente, eu estou até me demorando mais do que eu queria,
mas para a gente poder entender que existem essas questões. Ó, o carro da pamonha passando essa hora, mas espero que vocês não estejam ouvindo. Mas, enfim, deixa eu compartilhar aqui a minha janela que eu quero compartilhar com vocês. Não, não é essa. E compartilhei a janela errada. Deixa eu voltar aqui. Espera aí, eu cliquei no negócio errado. Essa aqui que eu quero. Vocês já estão conseguindo ver minha apresentação? Alguém podia me dar um feedback, porque não estou vendo o chat? Sim, Sim, dá para professora. ver. Positivo, dá para ver. Obrigada. Apareceu, módulo 1. Deixa eu botar na forma de apresentação, que eu acho que não está. Deixa eu achar aqui, porque agora ele cobriu aqui. Aqui, ó, apresentação de slides. No começo. Pronto, está tranquilo? Tranquilo. Bom, então, gente, aqui algumas informações básicas, né? Vocês vão ter informações mais completas, vocês já tem lá no manual, que o material que o pessoal prepara e põe na plataforma, né? Então, nós estamos começando hoje com o módulo 1, chama Trabalho, Sociedade e Educação Básica na Experiência Internacional. As docentes responsáveis por esse módulo sou eu, Patrícia, e a professora Celi. Ele começou no dia 20, né? E hoje nós estamos tendo nosso primeiro momento, nossa aula síncrona, e ele vai até o dia 2 de setembro. Então, cada módulo ele vai ter ali uma duração de 45 dias, né? Deixa eu passar aqui. Não tá passando. Bom. A ementa da disciplina, né? Estudo de fundamentos teóricos a respeito das relações e nexos históricos entre trabalho, sociedade e educação ao longo da história, e estudo de experiências internacionais a respeito da educação básica no modo de produção capitalista em sua fase imperialista e nas experiências da Revolução de 1960 na Rússia e da Revolução de 1959 em Cuba. Então, nós montamos esse módulo a partir dessa tríade inseparável, né, na seleção e organização do conteúdo, que é professores da rede básica, e aí orientadores, aí a gente podia ter escrito aqui, sociedade, trabalho e educação, e o método materialista histórico dialético, né? Então, o módulo ele é constituído a partir dessa tríade em 4 núcleos centrais de conteúdo, né? Então, deixar claro que a gente está falando de educação básica, essa relação entre sociedade, trabalho e educação, numa perspectiva histórico-dialética, não é em qualquer leitura. Os núcleos centrais de conteúdos que nós estamos apresentando nesse módulo o primeiro, critérios da reflexão pedagógica, né? Trabalhando os fundamentos ontológicos e teóricos metodológicos para o estudo dos nexos e relações entre sociedade, trabalho e educação. O outro núcleo, modos de produção da vida, organização social e política, né? Na teoria do conhecimento, a história da educação ao longo da história, em especial da classe trabalhadora, o geordenamento político, a luta de classes e os rumos da formação humana e da educação da classe trabalhadora nas políticas de Estado e de governo, né? Então, esse segundo núcleo bem focado na questão da educação. A questão das teorias básicas, das teorias pedagógicas, no núcleo 3, são as ideias pedagógicas ao longo da história do Brasil, né, de 1500 até a política educacional ultra neoliberal. E, por fim, a conjuntura educacional, os impactos do golpe de 2016 e seu aprofundamento na educação. E daí a gente pega como referências internacionais as lições dos processos revolucionários, exemplo da Revolução de 1759. Então, na verdade, fechando esse módulo com a discussão das possibilidades de superação à educação para além do capital, ou seja, a pedagogia histórico-crítica. Então, a gente não quer ficar na terra arrasada, a gente vai fazer a discussão crítica, mas sempre no sentido da possibilidade de superação dessa educação, uma educação que vai para além do capital. Como objetivo geral, a gente colocou que os cursistas, as cursistas deverão ser capazes de expressar por escrito, como ao longo da história, em determinadas bases materiais de existência da humanidade, se deram as relações e nexos entre trabalho, sociedade e educação, e exemplificar como na educação básica, no modo de produção capitalista e socialista, estas relações estão se dando e quais as possibilidades de superação de contradições na perspectiva da educação para além do capital, emancipatória, unilateral. Então, assim, deixando claro que a nossa pretensão aqui é realmente cruzar as experiências que vocês vêm trazendo, as críticas,
as angústias, por que não, né? E a gente possa, nesse espaço, compartilhar essa discussão e sairmos mais fortalecidos nessa perspectiva crítica. As atividades, como é um curso em AD, nós temos atividades assíncronas e síncronas, né? E as questões avaliativas, né? Aqui, só de maneira rápida, esse detalhamento vocês podem ter lá no diálogo dentro da plataforma, né? Que seria construir uma pequena síntese de texto com uma lauda relacionada aos 4 núcleos temáticos do módulo a partir de uma pergunta-guia. Então, nós vamos ter esses encontros síncronos, que eu vou falar já já sobre ele, mas vocês vão ter uma leitura que precede, como vocês já foram orientados desde o dia 20 a fazerem essa leitura. Nós vamos ter a conversa no momento síncrono e, a partir daí, vocês vão ter uma pergunta-guia para vocês desenvolverem essa síntese que a gente está colocando em forma de uma lauda para vocês irem construindo o produto do módulo, que será a elaboração em grupos de 4 a 6 discentes de uma resenha crítica coente aqui, mas é entre 4 e 5 laudas, que nós vamos também, vocês vão receber, vão ter todo o apoio da tutoria para vocês elaborarem essa resenha com todas as orientações detalhadas, tá? Sobre as atividades síncronas, vão ter 3 momentos previstos por meio da ferramenta da webconferência, como nós estamos aqui hoje, né? O primeiro encontro hoje, dia 26 de julho, com a apresentação do programa das docentes do primeiro e segundo núcleo de conteúdo. O segundo encontro previsto para o dia 8 de agosto, com a apresentação do terceiro e do quarto núcleo de conteúdo. E o terceiro encontro está previsto para o dia 18 de agosto, com o fechamento do conteúdo do módulo. Daí por diante, vocês vão ter lá os 15 dias, né? Porque, como eu falei no início, a disciplina, o módulo vai ali funcionar em 45 dias. Vocês vão ter os 15 dias para fecharem a entrega do produto final do módulo, que é a resenha que eu falei aí para vocês. Parei de compartilhar? Às vezes eu fico sem saber. Beleza, gostei do legalzinho, que é rápido, o legalzinho é rápido. Então, gente, é isso de maneira geral, a estrutura do módulo que a gente está propondo para vocês. Você quer falar alguma coisa, Urânia? Eu só queria falar que nós temos aqui presentes a Cátia e a Cleonice, que são as tutoras de vocês, que você já tem contato. Eu gostaria que o Sam me desse um destaque nelas, rapidamente, só para as pessoas já conhecerem, se elas quiserem dar uma boa noite. E agradecer também o Samir de estar nessa apresentada muito rápido, para poder a gente dar o leme para a professora Celi, que eu já estou aqui esperando, Patrícia. Professora Você que falou que não ia ficar, duvido. Aí isso, a Cleonice. Cleo, dá uma boa noite aí para todo mundo, por gentileza. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao curso. A Cátia está por aí também, nós estamos à disposição de vocês. Eu estou trabalhando com a turma B e a Kathleen com a turma A. Eu espero que nós possamos somar nessa trajetória, somos colegas de secretaria, somos colegas de luta e somos colegas agora, né, mais do que nunca, nós vamos formar uma comunidade de aprendizagem em torno da temática. Então, que nossa trajetória seja uma grande e excelente trajetória para a luta no campo dos direitos humanos na educação básica. Olá, boa noite. Agora, depois da Cleo, eu vou me apresentar. Eu sou a Kathleen, estou aí com a turma A, né? Já estou, assim, super familiarizada. É como se eu já conhecesse há muito tempo todos. Então, a gente tem montado um grupo bem bacana, bem legal. E eu acho que a gente só tem a somar, a aprender nessa temática que realmente cativa todos nós, né? Nunca foi tão urgente nós falarmos sobre essa temática. Então, eu estou muito feliz de fazer parte do grupo. Eu me sinto lisonjeada, né, de estar aqui como tutora, aprendendo com cada um e de poder estar com vocês, né, trilhando. Estou super à disposição, assim como a Cleo, a gente quer seguir essa caminhada com vocês, né, durante 1 ano e meio, vivendo com vocês toda essa temática, todo esse projeto que realmente é inovador. Então, contem comigo no que precisarem, né? A gente vai estar aí seguindo juntinhos, tá bom? Também sou da Secretaria de Educação
Então, a gente se sente, né, como uma família mesmo, pertencente a cada um. Então, prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, gente. Hoje é dia de rebeldia? Viva la revolução! Aqui, mais uma etapa da revolução na educação. Assim a esperamos, não é não? Muito agradecida. Era isso, Patrícia. Muito obrigada. Obrigada, Eu gente. que agradeço, gente. E assim, tem sido realmente um prazer trabalhar nessa equipe. São pessoas sempre muito dispostas, apesar das correrias do dia a dia, mas sempre muito amorosas. Então, é uma equipe muito, muito legal de trabalhar, né? Que a coisa não fica pesada, a gente transformar a coisa em algo agradável mesmo, de vontade que a gente tem. Vira. É militância também, né? Nós não estamos aqui só profissionalmente, com certeza. Então, eu vou agora imediatamente. Bom, eu só esqueci de falar uma coisa muito rápida, que a gente depois detalha. Por exigência da própria resolução de curso Lato Sensu na UNB em EAD, nós vamos ter encontros presenciais, tá? O que a gente está chamando de seminários avaliativos. Então, nesses encontros presenciais, que nós vamos marcar o calendário, porque nesse momento os professores dos diversos módulos, eles estão organizando as datas dos encontros síncronos, até porque vocês sabem, nós temos aqui no corpo de professores, professores que não estão no Brasil. E aí a gente tem a coisa do fuso horário. Então, eles também estão verificando essa questão do espaçamento entre os encontros síncronos, para dar tempo de vocês trabalharem conteúdo, as tarefas que tem que fazer ali assincronamente, e também ver essa questão dos horários, do calendário, principalmente quando envolve pessoas que estão em outros países. Mas a gente vai divulgar o mais rápido possível essa agenda para vocês, porque a gente sabe que vocês precisam se programar, que isso é importante. Mas a gente também não pode estar jogando um calendário que ainda não está bem fechadinho. Por isso que, mesmo quando a gente joga as datas, a gente fala assim, provável, porque às vezes acontece alguma coisa e a gente tem que dar uma modificada. Mas a gente tem trabalhado, a gente vai trabalhar com o máximo de afinco para que esse calendário chegue para vocês o mais rápido possível para vocês se organizarem, tá bom, pessoal? Então, nós vamos ter esses momentos síncronos, vamos ter os encontros presenciais também, que em breve vocês vão receber a divulgação das datas. Eu gostaria agora de pedir para a professora Celi assumir aqui. Só um momentinho, Patrícia, por favor. Pode falar. Pode falar. Guilherme está pedindo para falar. Ah, Guilherme... tá. Eu não vi a mãozinha. Acho que é Guilherme Amorim. Guilherme. Isso. Me ouvem? Sim. Tá. Professora Patrícia, boa noite. Seria possível, se não atrapalhar muito o cronograma, você explicar um pouco melhor a atividade agora do módulo 1? Detalhar um pouco mais, é que eu estou fora da academia assim, há muito tempo, eu estou um pouco enferrujado. Só para começar a problematizar internamente aqui. Obrigado. Eu vou tentar ser bem objetiva. Não é bicho de 7 cabeças, gente. A primeira coisa que a gente tem que encarar é que todos vocês aqui têm a capacidade de fazer, mesmo estando enferrujado ou não. É uma coisa simples. Vocês têm leituras obrigatórias, a gente botou uma bibliografia enorme lá para vocês se divertirem depois, né? Porque num curso em AD a gente não dá conta de aprofundar muito, mas assim, vocês vão ter leituras guiadas, já foi orientado para vocês para começar essa conversa nossa hoje. Aí, depois dessas leituras, vocês vão ter um encontro com a gente, como a professora Celi vai fazer agora, vamos conversar aqui sobre o assunto. E, na sequência, né, a galera que está lá na plataforma vai liberar uma pergunta guia para você escrever uma página, coisinha pouca. E a gente tem que botar uma página que sabe que professor, né? Como é que é professor? Senão a tutoria não consegue acompanhar a produção de vocês, né? Como eu expliquei, nós temos 2 tutoras com 2 turmas bem grandinhas. E para contemplar o acompanhamento da produção, se a gente disser, olha, escreve quanto quiser, as coitadas das tutoras iam enlouquecer, né? Então, assim, nós estamos limitando, vocês vão escrever uma laudazinha do que entenderam, do que leram, do que entenderam, para responder essa pergunta guia. Ao final do módulo, vocês vão ter que construir uma resenha, um textinho de 4 a 5 laudas, junto com mais 4 ou 3 colegas aqui da turma. Aí a tutoria também vai ajudar vocês a organizar esses grupos aqui por dentro. E aí vocês vão ter as orientações para se reunirem aí, ó. Se trabalham junto e vão se reunir presencialmente, se vão falar pelo Zap, se vão falar nas salas que podem ser construídas por dentro do ambiente virtual, aí a gente vai ver as estratégias, cada um, e aí é para isso que nós temos o supervisor e as tutoras. E aí vocês vão entregar ao final de cada módulo essa resenha. Mole, tarefa facílima, tenho certeza. E aí, Guilherme, né? No mais, Guilherme, eu estou à disposição. Você, quando escreve naquele e-mail da secretaria, eu e a Laís acompanhamos. Então,
Se você tiver mais dúvidas, você pode continuar se comunicando lá pelo e-mail, que eu vou ter imenso prazer de te responder mais detalhes, caso essa minha resposta não tenha sido suficiente. E para qualquer um aqui, gente, a gente está à disposição, tá? Posso passar adiante agora? Bora lá. Pode sim. Professora Celi. Oi. Tudo bem? Podemos seguir, gente? Bora lá? Então, vou passar aí a batuta para a professora Celi. Muito boa noite, querida. Prazer imenso estar com você aqui, minha colega de militância no Andes e na luta dentro da construção do nosso Sindicato Nacional de Professores. Eu sou diretora sindical, a Celi já falou e está nessa tarefa também. Então, nós temos aqui, a nossa luta é antiga e longa. Eu quero começar fazendo uma homenagem a todos, todas e todos que estão nessa sala. Do Samir, que está nos dando o apoio, a nossa querida Patrícia, a Urânia, a Rita, a Fernanda, a Alzira. Em nome de vocês, saudar todos todas e todos, com dois fatos históricos. Primeiro fato histórico diz respeito ao dia 26 de julho. No dia 26 de julho, há 69 anos atrás, teve o assalto ao quartel de Moncada, que desencadeou um processo revolucionário, que é extremamente importante como referência para a classe trabalhadora que luta pela emancipação humana. A segunda referência que eu quero trazer para homenageá-las, agradecer essa oportunidade, é o fato de que ontem, 25 de julho, nós comemoramos o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Essa data é comemorada desde 1992, quando foi realizado o primeiro encontro internacional das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, que somos nós. Com essa homenagem a vocês, com esse agradecimento, eu quero me apresentar para vocês. Eu já formei 80 mestres e doutores. Eu já publiquei mais de 360 textos em livros e periódicos. Mas é a primeira vez na minha vida que eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. Pela primeira vez na minha vida. Eu já fiz greve de fome para defender a educação. Mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar com mais de 160 pessoas que estão usando as tecnologias para se aproximar, para desenvolver a sua capacidade teórica, para ampliar as suas possibilidades humanas de serem bons e boas professores e professoras. Portanto, eu vou aprender como vocês. Mas eu não posso chegar aqui e dizer que não me preparei com a Patrícia. Eu e Patrícia faz mais de um mês que estamos dialogando, estudando, levantando literatura, escolhendo, porque essa é a nossa responsabilidade. Nós temos que apresentar para vocês o que nós estamos selecionando como conteúdos que devem incidir na capacidade teórica de vocês. Se vocês entrarem nesse curso e saírem como entraram, o curso não valeu. O curso só vai valer se vocês, ao saírem, constatarem que a capacidade teórica de vocês ampliou. E nós não ampliamos capacidade teórica sem não incidir
naquilo que nos faz ser humano. E o que incide são as relações sociais de produção da vida, que desenvolvem o nosso psiquismo, que desenvolvem a cultura, que desenvolvem a educação. Portanto, eu e Patrícia, nesse módulo, temos a responsabilidade de incidir nas funções superiores, nos processos funcionais superiores. Que processos são esses? Sensação, percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, imaginação, emoção, sentimentos, sistema axiológico. Então, um professor e uma professora, da educação infantil, na creche, na pré-escola, ela começa a incidir no sistema funcional da psique humana. E, portanto, vocês fazem isso. E a responsabilidade da Patrícia e minha é trazer conhecimentos clássicos que incidam nos processos funcionais superiores. Isso nos distingue da vaca, do boi, do cachorro, do gato, porque as nossas funções psíquicas, elas se desenvolvem. Por isso nós temos que ter escola. Por isso nós temos que ser professores e professoras, e temos que ter bons professores e professoras. O gato, o cachorro, a vaca, para ser vaca, para ser cachorro, eles não precisam ir para a escola. Eles nascem com uma base biológica que lhes traz, desde o nascimento, as possibilidades de vida. Nós, humanos, não. Nós temos que nos humanizar. E isso se dá como? Na relação com os outros seres humanos, nas relações sociais, com a apropriação do conhecimento. Dito isso, nós vamos fazer uma exposição para apresentar. É uma aproximação, não é a única aproximação. É uma das aproximações a um conteúdo clássico que responde com explicações científicas sobre como é mesmo que tem que ser o desenvolvimento de uma discussão, de uma reflexão, ação, reflexão, no campo da educação, com professores. Tem que ter critério. Aqui não é mesa de bar. Aqui é uma atividade de uma das grandes universidades do nosso país para elevar a capacidade teórica de professores e professoras. Portanto, eu vou fazer uma exposição de um primeiro bloco de conteúdos. É um conteúdo denso, não se assustem. A Patrícia disse bem, aqui todos são capazes de aprender, e cada qual de acordo com a sua possibilidade. Então, eu vou fazer uma apresentação, vocês vão ter isso nas mãos, a Patrícia vai me ajudar, e esse primeiro bloco é sobre a reflexão pedagógica. A reflexão pedagógica. Critérios. Porque esses critérios vocês vão usar em todo o curso. O segundo bloco, a gente faz o primeiro bloco, puxa um fôlego, né, Patrícia? Toma uma aguinha e entra no segundo bloco, denso. Alto denso. E daí, nós vamos discutir a questão da educação
E com que categorias eu tenho que estudar a educação. E nós vamos priorizar, entender a educação no mundo, na história, entendendo o modo de produção. Quais são as forças produtivas e as relações de produção da educação, desde que a gente a conhece como uma atividade sistemática para que alguém transmita algo e alguém assimile algo, alguém ensina algo e alguém aprende algo. E também o critério da organização social e política, porque a educação não está nas nuvens, ela não é neutra, ela não é solta no universo, ela não é algo que mora nas nossas ideias. Não é algo que basta eu ter fé, ou eu acreditar, ou eu esperar que vai acontecer qualquer coisa. Não. Tudo depende da organização social e política. Então, isso é uma categoria para nós estudarmos. E a terceira categoria é o conhecimento, como aprendemos, e os modos de explicação sobre o conhecimento. Porque o que nós lidamos é com o conhecimento. Como é que se deu esse modo de conhecer desde a pré-história até o capitalismo? E daí nós vamos entrar para a gente ter os elementos centrais do que é o modo de produção capitalista. Você vai dar uma passada, vamos ver os modos de produção que nós já vivemos como humanidade e vamos focar no modo de produção capitalista. Então, todos os modos de produção, a gente vai estar perguntando quais eram as forças produtivas, como era a relação de produção, como era a organização social e política, e como se dava o conhecimento, e os modos de se tratar esse conhecimento, de se explicar esse conhecimento, de tratar esse conhecimento. Vocês são professoras e professores. O que vocês fazem? Vocês lidam com conhecimento. Vocês tomam decisões sobre que conhecimento deve entrar ou não na escola. Então, eu vou agora, com a ajuda do nosso querido Samir, a quem eu quero agradecer muito, porque já me ensinou muita coisa desde que a gente começou a nossa atividade de hoje, e eu vou projetar. Não se assustem, porque eu vou pular um pouco, certo? As projeções, porque esse material fica com você. Aí depois tu vai checar o material que a professora expôs com a literatura, com tudo que você já sabe, com todo o teu conhecimento. Então, vai ter essa confluência. O que eu sei, o que a professora expôs, o que diz o livro. E aí você faz a tua síntese. Você supera a gente. Você supera o professor e a professora. Porque você vai elaborar uma nova síntese. Certo, meus queridos e queridas? Então, eu vou agora fazer a projeção, ok? Na minha projeção, que é longa e que vai ficar com vocês, a gente começa com Bertolt Brecht. A Patrícia vai controlar meu tempo, Patrícia, são 20 horas. Esse primeiro bloco, digamos, eu levo mais ou menos 20 a 25 minutos, tá, Patrícia? Daí a gente dá uma paradinha, vê as dúvidas, esclarece ou não, e entramos no segundo bloco. Daí vai mais uns 20 minutos, tá certo? Então, você quer que eu te avise quando tiver Sim. 15 minutos de fala? Eu vou dizer, Eu tem quero. 15 minutos, aí você sabe Ok. que tem mais 5 Ok, para esse bloco. isso. E depois eu Ok. entro no segundo bloco, que da mesma maneira. Então, veja só. Eu estou autorizada para interrompê-la para falar a hora. Correto, tá? corretíssima, corretíssima. E o Samir vai anotando as dúvidas ali que aparecem no chat que eu não consigo ver. Veja só, eu começo com Bertolt Brecht, um poeta revolucionário, e com
dos seus poemas sobre os estudos, porque estou entendendo que vocês estão sendo chamados a estudar, mas não é para deleite pessoal. Você está sendo chamado para comandar. E é isso que nós estamos formando, comandantes. E aqui, nessa poética, que depois vocês podem ler, decorar, o Brecht mostra isso. Estuda o elementar para aqueles cuja hora chegou. Não é nunca demasiado tarde. Estuda o ABC e assim ele vai, depois vocês leem a poesia toda. Veja só, ao começar, eu também começo colocando as perguntas básicas que foram colocadas pela humanidade, desde que a humanidade se conhece e se pensa. Quem somos nós? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? É possível conhecer a realidade? Ensiná-la? Para onde nós vamos? E tem dois tipos de resposta. As respostas idealistas e as respostas materialistas. Então, nós vamos ver isso no nosso curso. Nós somos professores e professoras, temos uma responsabilidade social. Trabalhamos na escola, que tem uma função social, e nós vamos estudar isso, a escola base, mas nós vamos levar em conta o que a humanidade já se perguntou. E nós vamos levar em conta o tempo histórico da humanidade, o tempo histórico do modo de produção capitalista e o tempo histórico de cada um de vocês. Olha a maravilha, olha a maravilha. Olha, o tempo histórico da humanidade vai nos permitir estudar como nos tornamos humanos, como a matéria adquire vida, vida que se pensa, que tem inteligência, que tem consciência. Então, como aconteceu o processo de hominização e humanização? Então, tem um conhecimento filogênico e um conhecimento ontogênico. Um que nos permite entender como nos hominizamos e como nós nos humanizamos. Eu costumo dizer que vocês, indivíduos, pessoas, vocês são arquitetos da humanização. Arquitetos da inteligência humana. Tinham que ser supervalorizados. Veja só, mas esse processo todo tem um tempo histórico. O tempo da formação econômica pré-capitalista e a formação econômica capitalista. E é isso que nós temos que entender, porque nós estamos vivendo no momento de acirramento da luta de classes. O que é a classe em si e a classe para si? O que é o Estado? O Estado burguês. O que é política de Estado? O que é política de governo? O que são os valores hegemônicos da burguesia que eles querem fazer entender que são nossos valores? Quais são as atividades revolucionárias práticas contra a barbárie, contra a negação da ciência, contra o irracionalismo, contra o obscurantismo? Isto vem sendo discutido no modo de produção capitalista por todos aqueles que conhecem o capital e compreendem que tem que superar o modo de produção capitalista. E aí nós temos o tempo histórico de cada um de vocês. Pelo rostinho de vocês, eu estou vendo. Tem gente de 20 e poucos anos, 30, 40, 50, 60 anos. E é muito importante nós reconhecermos e termos consciência. Nós somos professores, nós estamos estudando a educação básica, a gente quer ter essa visão histórica, mas a gente quer entender também que nós temos tarefas, nós estamos dentro de uma tática, dentro de uma estratégia na luta de classes. O nosso campo é o campo educacional, o nosso campo é a escola, o nosso campo é a educação básica,
mas nós precisamos nos situar no tempo histórico do capitalismo e no tempo histórico da humanidade. Então, essa reflexão que nós estamos fazendo exige critérios. Não tem como nós fazermos essa reflexão, levando em conta que, ao longo da história da humanidade, você tem o conhecimento místico, o conhecimento mítico, o conhecimento de senso comum, conhecimento filosófico, o conhecimento científico. O que nós estamos tratando aqui é o conhecimento científico. O professor Demerval Saviani nos trouxe uma importantíssima contribuição para que a gente compreenda quais são, afinal de contas, os critérios para mim dizer que isso que nós estamos fazendo aqui é um processo de reflexão pedagógica. Pedagógica. Refletir, agir. Eu sei que isso aqui é um processo de reflexão pedagógica, porque aqui nós vamos desenvolver uma visão de totalidade. Totalidade. Nós não vamos só olhar o nosso quadradinho. Nós queremos ver a totalidade, para além da aparência. E, portanto, nós precisamos ser rigorosos nas explicações científicas, porque nós temos critério de verdade. Não tem essa história de que a verdade são meus óculos. A verdade existe, independente de nós a conhecermos ou não. Ela é real, ela é concreta. O que nós temos que fazer é desenvolver método para nos apropriar da realidade com rigorosidade. E aí, a gente já sabe que existem lógicas de raciocínio, que existe atitude científica, e nós vamos ter que vencer obstáculos. Quais são os obstáculos que nós temos que vencer? Da nossa visão, do nosso entendimento, da nossa compreensão, das nossas posições. Nós vamos ter que vencer tudo isso que impede que eu enxergue para além da aparência. No processo da humanidade, foram desenvolvidas abordagens para a gente conhecer. Abordagem empírico-analítica, fenomenológica e o materialismo histórico dialético. Ou, como diz o Trivinos, o positivismo, a fenomenologia, o marxismo. São possibilidades de explicações científicas. Mas o outro critério que o senhor Demerval Saviani coloca é o da radicalidade. Nós temos que ir para a raiz da formação humana, a raiz da hominização e da humanização. E, portanto, isso implica em nós conhecermos como nos tornamos humanos, como pelo acesso ao patrimônio cultural da humanidade, que é a função social da escola, a gente eleva a capacidade intelectual, a capacidade teórica, a capacidade humana de um ser humano, desenvolvendo ao máximo as suas potencialidades. Isso é formação omnilateral, não é unilateral, é omnilateral, omnilateral. Tudo isso que o professor Demerval Saviani coloca como critérios para a reflexão pedagógica diz respeito ao que está na Ideologia Alemã, que é um livro que Marx e Engels escrevem, e aonde eles concluem que não basta interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. E não tem como transformá-lo se nós não tivermos ampliado a visão de totalidade, de nexo, de relação, do que uma coisa tem a ver com a outra, se não formos rigorosos e não tivermos uma posição radical. Mas eu quero acrescentar algo que nós escrevemos num livro que foi publicado em 92, onde a gente colocou também quais são os elementos centrais de uma reflexão pedagógica. Ela tem que partir de um diagnóstico, ela tem que partir da realidade, ela tem que conhecer as contingências, as contradições,
as mediações e as possibilidades superadoras. Então, isso é um critério, partir do real concreto, fazer um diagnóstico. Outro ponto importante, porque nós não vivemos nas nuvens, nós vivemos no modo de produção capitalista, na sociedade de classes. É a questão da justificatividade, ou seja, tomar posição. Nós temos que tomar uma posição, e a nossa posição é de classe. Ou a gente está com a classe burguesa, se alinha a ela e implementa o que ela está empurrando pelas políticas públicas, ou nós tomamos uma posição com a classe trabalhadora, reconhecendo quais são nossas táticas, nossas tarefas, a tática e a estratégia na luta de classe. Nós vamos ver bem isto daqui para o final do curso. E outro critério, por sermos humanos, nós temos uma perspectiva teleológica, nós temos uma perspectiva de projeto histórico. Nós estamos vivendo no capitalismo, mas interessa a nós manter o capitalismo ou nos interessa ir para além do capital? Então, esses 6 critérios são critérios fundamentais que vão passar todo o nosso curso, que vocês precisam toda hora estar puxando esses critérios e se perguntando: nós estamos tendo visão de totalidade? Nós estamos sendo rigorosos? Nós estamos indo à raiz? Nós estamos partindo da realidade? Nós estamos tomando posição de classe? Nós temos uma perspectiva de projeto histórico para além do capital? Muito bem. Dito isso, eu quero dizer para vocês que, nesse momento histórico, vocês, indivíduos, estão situados num tempo histórico que é um tempo histórico dramático. Segundo Chomsky e Prasad, eles sinalizam que o tempo que nós vivemos é o tempo que tem possibilidade de aniquilamento nuclear pelas guerras, catástrofes climáticas, porque nós estamos explorando o planeta sem preservá-lo, e um momento de destruição dos contratos sociais. No Brasil, 5 minutos. Você parou de compartilhar os slides, foi de propósito? Não. Volta aí. A galera tá no chat, ela não está vendo chat. Quando a gente compartilha, ele não vê chat. E por que será que aconteceu às isso? vezes a gente bate numa tecla aí, Olha, não pergunta coisa difícil, não. Esse negócio de tecnologia é difícil. Ela tem uma vontade própria. Meu Deus do céu. Então, veja só. só. O processo compartilhar. Eu vou de novo lá, né? Para ver se eu consigo compartilhar. O que foi que eu fiz? Agora está, somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Então, o negócio foi grave. Então, deixa quieto, continua aí, depois a gente compartilha os slides com o pessoal. A gente disponibiliza. Muito bem. Então, meus queridos, veja só. Dentro dessa perspectiva, então, que nós abrimos esse curso, apresentamos essa disciplina, nós estamos apresentando para vocês, a gente projetou, a situação do nosso país. Os contratos sociais estão sendo quebrados. A soberania, a democracia, os direitos, as conquistas, o meio ambiente e, fundamentalmente, o ataque é aos professores e à educação. Por que aos professores e à educação? Porque os professores incidem sobre as funções psíquicas superiores da classe trabalhadora. Nós incidimos nas funções e nos processos que permitem compreender, explicar e transformar a realidade. Por isso que o ataque é aos professores e às professoras. E é isso que nós queríamos mostrar para vocês com a literatura que a gente selecionou, que vocês vão se apropriar, que vocês vão manusear, que vocês vão responder às perguntas. Vocês que estão trabalhando com o sistema educacional, que tem fases. A educação, nós temos a educação básica, que tem
a educação infantil, a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, anos iniciais, os anos finais, tem o ensino médio, nós temos também o ensino técnico e tecnológico, nós temos, portanto, etapas da educação que são extremamente importantes, com as quais vocês trabalham, nós temos modalidades de ensino, a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação do campo, indígena, quilombola, à distância, como é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, isso tudo, meus queridos e minhas queridas, significa nada mais, nada menos do que nós atingirmos um percentual elevadíssimo da população brasileira. Sabe quantos professores nós somos? 15 minutos, viu, Celi? Certo. Nós somos 2.190.000 professores. Imagina, 2.190.000 professores. Nós estamos aqui com 160 professores. E esses professores todos, eles são ou não sindicalizados. Os dados que nós temos é de que dos 2,2 milhões de professores, só 1 milhão é sindicalizado. Isso já demonstra. Nós temos o dado de que os professores são, na maioria, formados na iniciativa privada, são formados à distância, sem integração do ensino, pesquisa e extensão, e não são sindicalizados. Então, essa é algo extremamente importante da nossa realidade, que nós temos que encarar. Agora, vocês vão se apropriar do conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento sobre leis e categorias que explicam o desenvolvimento humano. Como é que, ao longo da história da humanidade, de século para século, nós atuamos para chegar a esse grau de complexidade do sistema educacional. Vocês são responsáveis, nós somos responsáveis pelo trabalho educativo. O que é o trabalho educativo? É o ato de produzir direta e intencionalmente em cada ser humano o que a humanidade produziu histórica e coletivamente. Olha que fenomenal! Então, a finalidade do trabalho educativo, na perspectiva histórico-crítica, é garantir que cada indivíduo se aproprie dos elementos culturais necessários para a sua formação, para o pleno desenvolvimento. Não desenvolvimento unilateral, mas pleno desenvolvimento. Para tanto, a escola precisa reconhecer quais são os conteúdos que têm que ser tratados por procedimentos de ensino adequados para garantir o domínio. Então, que conhecimento vocês precisam deter? O conhecimento sobre a evolução humana, sobre a filogênese e a ontogênese. E nesse material que nós estamos entregando para vocês, nós reunimos conhecimento da astronomia, da geologia, da paleontologia, da arqueologia, que explica a evolução humana e a relação das ciências que nos permite explicar. Vocês também vão ter oportunidade de se apropriar, portanto, do conhecimento histórico, de como nos tornamos Homo sapiens sapiens. E esse conhecimento histórico, ele não foi desenvolvido só aqui no Brasil, ele foi desenvolvido em todos os continentes. Quais são os continentes? Africano, em primeiro lugar, Ásia, Europa, as Américas, a Antártica e a Oceania. Portanto, nós, professores, hoje, quando entramos dentro da sala de aula, nós levamos conhecimento. Que conhecimento nós levamos prioritariamente? O conhecimento mítico, o conhecimento místico, o conhecimento do senso comum ou o conhecimento científico? E é isso que eu estou encaminhando para a gente fechar esse primeiro bloco. Nós estamos trazendo para vocês, nós estamos trazendo o legado científico e cultural dos povos africanos. A África tem 54 países,
A África é regionalizada por 2 critérios, e ela é o critério da localização: África setentrional, África ocidental, central, oriental, meridional, e critérios étnicos e culturais. Por que nós estamos fazendo isso? Porque hoje, todos nós, não podemos dizer que não, nós somos criados dentro de religiões. E nós temos que nos perguntar aonde nasce a religião e por que ela nasce e para que ela serve. Então, é muito importante a gente compreender a origem dos povos e compreender que há milênios antes de Cristo já se desenvolviam civilizações, já tinha um conhecimento avançadíssimo, já tinha, portanto, esse processo de acúmulo cultural, que é negado na escola. Então, meus queridos, o que nos faz, do ponto de vista ontogênico, ser social, é a atividade para garantir a nossa vida, que é o trabalho humano. E daí vem toda a contribuição do leste europeu, da Revolução, para explicar a teoria da atividade e como essa teoria da atividade explica o desenvolvimento da psique humana, o desenvolvimento da humanidade. Meus queridos, isto visto no modo de produção primitivo, no socialismo comunal, no modo de produção tribal, no modo de produção escravista, no modo de produção feudal e no modo de produção capitalista, nos dá um conhecimento fabuloso, que, com os critérios que nós estamos colocando para vocês, permitem uma síntese. Nós vamos entrar nos modos de produção para estudar a educação internacionalmente na história com aquelas categorias. São 3 categorias: modo de produção da existência, organização social e política, conhecimento e modos de explicar a realidade, transmitir o conhecimento e assimilar o conhecimento. Que esse é nosso objeto. Nosso objeto é o quê mesmo? Nosso objeto é tratar do conhecimento, transmiti-lo e a assimilação do conhecimento, que vai incidir nas funções. Dentro do modo de produção, a gente está vendo como eram as forças produtivas e as relações de produção, como era o trabalho, etc. E na organização social e política, os grupos, suas organizações e assim por diante. Então, esse é o primeiro bloco. Quando vocês pegarem a projeção que Patrícia e eu organizamos, vocês vão encontrar isso um pouco mais aprofundado. E esse aprofundamento vai permitir a vocês explicar coisas extremamente importantes sobre o conhecimento, principalmente no modo de produção capitalista, onde você tem toda uma tradição de conhecimentos que chega até nós, que nós precisamos selecionar para levar para o currículo escolar. Então, termino dizendo para vocês: vocês deverão responder a pergunta: o que é e do que trata a filogênese da espécie humana e a ontogênese do ser social? Quais são e como se caracterizam os modos de produção da vida? Quais os tipos de conhecimento que se desenvolveram com a humanização? Para isso, a gente está sugerindo, como leitura, uma obra do Engels sobre o papel do trabalho na humanização. Esse texto pode ser encontrado em vários livros, mas um deles, que é de fácil acesso, é um livro que trata sobre a questão do trabalho nas ciências sociais. E o texto do Leontiev, O Homem e a Cultura, vai
recolocar tudo que a gente apresentou aqui em 20 minutos. A gente está sugerindo também que vocês consultem cartilhas sobre análise de conjuntura, porque isso significa que a gente quer que você se aproprie de como partir de um diagnóstico da correlação de forças. E que vocês assistam filmes, a gente está sugerindo aqui, para que vocês, assim, organizem o portfólio de vocês. Então, cada disciplina vai apresentar material, vai sugerir textos, vai fazer perguntas, etc. E vocês, organizando isso desde o início, não terão problemas. Não terão problemas. Independente se tem 21 anos, ou se tem 70 anos, se está um pouco enferrujado ou não, a gente está aqui para ajudar vocês. Terminei, Patrícia. Legal, gente. A gente fica sem palavras aqui, né? Inclusive, o povo nem levantou as mãozinhas aqui para entender. Estou vendo aqui os comentários do chat, viu, Celi? Todo mundo elogiando aí a sua fala, uma aula ótima. Aí, agora que você parou de falar, de repente você vai ter tempinho aí de dar uma olhadinha no chat. Então, gente, a Celi, né, traz aqui essas informações e o nosso objetivo é hoje fazer, principalmente, e o desafio, essa provocação, de fazê-los entrar nesse primeiro momento síncrono e fazê-los sair mais estimulados do que o que entraram, esse é o desafio, né? Com bastante questões aí para refletirem, porque exatamente a gente parte desse princípio de que o conhecimento, a ciência, a tecnologia, ele é um patrimônio da humanidade, nessa tarefa aí nobre que nós que mexemos com a educação escolhemos esse caminho, né? Cada um por motivos diferentes, a responsabilidade que nós temos. Olha, a Celi está conseguindo compartilhar novamente os slides. Esse material vai ser disponibilizado e é por isso que a gente tem como bandeira aí, nessa perspectiva crítica, de que a educação não é mercadoria. Porque se ela é uma construção da humanidade ao longo da sua história, ela não pode ser de propriedade de ninguém, né? Tudo que eu construo, tudo que eu tenho de conhecimento e que eu passo adiante, eu recebi atrás. E por mais que a gente desfaça descobertas e que a gente, isso faz parte, né, parte inerente do ser humano, né, que a Celi começou aqui explicando a diferença do que seria essa esfera do ser social, que Lukács também vai nos explicar, para a esfera do ser biológico, é o que nos dá essa capacidade de acumular conhecimento, de passar para gerações futuras e de ir sempre sofisticando esse conhecimento. Logo, eu não criei nada sozinha. Daí a gente tem essa defesa em contexto da ciência, da tecnologia, do conhecimento como um patrimônio da humanidade. E só dá para ter essa perspectiva se a gente assume essa visão crítica, né, da construção histórica e dialética, que é o método que Marx vai nos oferecer. A gente não escolhe Marx por causa da barba dele. A gente escolhe Marx por conta da explicação que ele conseguiu dar acerca do modo de produção capitalista e como influencia isso na nossa cultura e na nossa forma de organização. E, principalmente, a contribuição para, apesar da forma injusta, desigual, que o modo de produção capitalista inclui, né, e o Marx vai dizer no Manifesto Comunista que a história da humanidade é a história da luta de classes, a gente vê a perspectiva de criar uma contra-hegemonia. Então, essa é a tarefa de todos nós aqui dentro, né? De sair daqui, e que eu acho que é a batalha diária, eu acho que é o motivador para vocês estarem aqui fazendo essa especialização, é poder fazer, se fortalecer, essa discussão aqui nos fortalece e nos coloca numa dimensão de entendimento da educação, de nosso papel enquanto educadores, como um entendimento revolucionário, sim, um entendimento que busca construir uma contra-hegemonia, no sentido de formar pessoas que tenham a capacidade de articular os conhecimentos de maneira a defender interesses de classe, né? Então, tem muita coisa aí envolvida, e é por isso que, assim, para as tarefas aqui, para a gente estabelecer um nível de atividade dentro do curso, tem leitura aí orientada para vocês, com pergunta guia e tal. Mas, para além disso, a gente disponibiliza no programa uma série de textos e vídeos e outros materiais
que é importante que a proporção que cada um tenha disponibilidade e interesse aprofunde, né? Então, assim, a pergunta guia lá para a tarefa que está organizada no módulo, ela tem uma orientação de leitura, ok? Mas nada impede que isso seja enriquecido com os conhecimentos que vocês já trazem, obviamente, não dá para descolar disso, mas com outras leituras que possam fazer, né? Não ficar só, o desafiador é não ficar só nesse limite. E como a Celi falou, por que o professor e a educação têm sido tão atacados nos tempos atuais de um avanço, né, do neoconservadorismo e do que a gente está chamando de ultra-neoliberalismo, não é à toa, né? Não é à toa. É porque, de fato, é o que ela coloca, nada mais avesso ao pensamento e ao comportamento, que não é só um pensamento fascista, do que a questão da educação. Porque quanto mais esclarecidos, mais consciência nós temos, né? E essa consciência na mão de uma maioria, que são as classes trabalhadoras, é uma arma terrível, né? Então, é por isso que nós, professores, somos tão perigosos, porque a gente é capaz de tratar. E eu não sei decorar poema, mas tem um do Bertolt Brecht que ele também vai colocar isso, de que aquele vosso tanque, coronel, né? É isso, é coronel, general, né? O general que ele escreve. Ele pode voar, não, vossos aviões, né? Eles podem voar, bombardear, fazer um monte de coisa, mas ele precisa de ele tem um defeito, ele precisa de um piloto, né? E assim ele vai falando, e ao final ele vai dizer que a humanidade ela vai ter um defeito para aqueles que querem fazer esse domínio, né, ideológico de uma minoria sobre uma maioria, porque favorece os interesses da classe que está hoje no poder. É porque os homens pensam, né? E aí, homens e mulheres. E pensar é um potencial infinito. Mas, assim, depois de Celi falar, não dá para acrescentar nada, né? Que, de novo, e esse é o desafio nosso. E aí eu pergunto, né? Nós temos aqui, a Celi se organizou para fazer um segundo bloco de fala, e eu sei que foi bastante prejudicada na organização dela por nossa primeira conversa hoje, a gente já imaginava que isso aconteceria, mas nós teremos mais 2 encontros e não faltará oportunidade da gente conversar mais. Eu vou perguntar aqui, Celi, para você, que se organizou para conversar aqui, trazer os 2 blocos, se você prefere, você quer que eu aqui agora abra para as pessoas se colocarem e a gente abre aqui algumas inscrições, ou você já quer engatar e a gente deixar para o final as pessoas se colocarem? O que você prefere? Diga aí, colega. Então, veja só, nós vamos até que horas? Para mim poder me organizar. 9 horas está previsto o fim do nosso encontro. Então, e são 20h36. Eu queria mais 10 minutinhos, e daí abrir, tá certo? Daí a gente deixa o restante do tempo para dialogar com as pessoas, tá certo? Tranquilo. Não vi mãozinha levantada aqui, eu acho que está de boa seguir aí adiante, né? Então, ok. Está aparecendo agora? Tá. Então, veja só. Vocês vão ter a oportunidade de pegar o nosso material e daí vocês vão ver lá todos os modos de produção. Vocês vão ver lá como é que dentro daqueles modos de produção os meios de produzir a vida são organizados, como a sociedade é organizada, como o conhecimento é acumulado, como o conhecimento passa de uma geração para outra. Antes de ter a escrita, como é que o conhecimento passava. Mas nós vamos priorizar aqui, nesses 10 minutinhos finais, a aproximação um pouquinho mais detalhada do modo de produção capitalista. Por quê? Porque vocês são professores e professoras que estão atuando dentro do modo de produção capitalista. E aqui dentro tem tendências pedagógicas. E vocês deverão conhecê-las e se situar em relação a elas, a tomar uma posição. Então, o que caracteriza? Se alguém perguntasse para você, mas o que é o modo de produção? Como é que eu sei que eu estou no modo de produção? Eu vou destacar quatro
grandes categorias que o Marx usa. Marx usa a categoria propriedade privada dos meios de produção quando ele explica o que é a mercadoria. O que é a mercadoria? A mercadoria. Nós precisamos elaborar coisas para garantir a nossa vida. Trocamos essas coisas entre nós. Essas coisas que nós trocamos têm valor de uso, só que começou a adquirir valor de troca. E começou a se ter a delimitação dos meios de produção na mão de poucos. Então, o capitalismo se caracteriza por isso. Por isso eles querem privatizar a água, a luz, o petróleo, a terra, tudo. Eles querem privatizar tudo, porque isso é um pilar do capitalismo, propriedade privada dos meios de produção, porque é dali que eles arrancam a mais-valia, o mais valor, o mais trabalho, o mais lucro, e daí a humanidade. 1% detém tudo, e o restante tem a classe média, que sustenta a classe rica, e nós, trabalhadores, que representamos 80% da humanidade. Então, essa é uma coisa. Qual é a segunda coisa que caracteriza o capitalismo? O trabalho assalariado. Durante o período escravista, comprava-se o ser humano, se colocava na senzala, se dava de comer, se dava orientação básica, religiosa, técnica, e se explorava esse ser humano à base da violência, da opressão. O que aconteceu no modo de produção capitalista? Os capitalistas simplesmente não compram mais o ser humano, eles compram a força de trabalho. Eles compram a força de trabalho, que é uma forma de escravidão. O trabalho assalariado é uma forma de escravidão. Para manter essa estrutura, é necessário ter o quê? Políticas de Estado e de governo. E está aí o Estado burguês. O que nós estamos disputando nas eleições é o rumo do Estado burguês. Vamos combinar entre nós, né? Porque o Estado não é um Estado socialista, é um Estado burguês. Por quê? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, quem é que comanda? Quais são as forças? É a classe trabalhadora? Não. É a elite, é a burguesia. Então, isso sustenta o capitalismo. E qual é o outro elemento que sustenta o capitalismo? Os valores burgueses. Então, isso, para manter essa estrutura, é preciso ter uma teoria pedagógica. É preciso formar a classe trabalhadora. Então, meus queridos, aqui a gente vai apresentar, isso é um resumo da obra do Marx, com as contribuições do Gramsci, que mostra o que são forças produtivas, o que são relações de produção, que é a infraestrutura da sociedade, o que é a superestrutura, a sociedade política, o que são os intelectuais orgânicos, ou seja, nós, vocês, nós, professores e professoras, e o que é a sociedade civil, que é a escola, o que é o sindicato, que é o partido, o que é a associação, o que é a imprensa, o que é a igreja. E aí os valores da burguesia, ou por consenso, se tornam hegemonia, ou por coerção. Nós estamos no estado de exceção e hoje é pela coerção. E, por isso, há o alinhamento do ajuste estrutural a nível internacional no que diz respeito ao modo de produção que nós estamos vivendo. O modo de produção que, no nosso país, passou pelo colonialismo, monarquia, república, golpe, golpe, golpe. E está aí, ó. Aqui nós estamos vivendo. E essas são nossas raízes. E tem livros fantásticos que explicam, portanto, o que é o racismo brasileiro, onde está a raiz dele, por que nós estamos em pleno século XXI tendo que defender o que nós defendemos dentro da escola. E é isso que vocês vieram estudar. O que nós vamos defender para dar a contra-hegemonia, para enfrentar o capitalismo que teve sua fase mercantil, industrial,
e hoje está no capitalismo financeiro. A gente pode depois explicar direitinho isso para vocês, o que tem gerado crises, está aí a crise econômica, social, política e ambiental, estão aí todas as táticas e as estratégias do capitalismo a nível mundial. Ajuste estrutural, reestruturação produtiva, reforma do Estado, altera a relação sociedade civil, sociedade política, mexe na cultura. Se nada disso dá certo, guerra. A Europa está em guerra. Tá? E aqui no Brasil, o presidente da República está tratando de militarizar o Estado, militarizar a escola, dar ênfase à indústria bélica, armar a população e, com isso, substituir a educação humanizante, omnilateral, por uma educação unilateral que atenda aos interesses do capital. Então, é esse o momento que nós estamos vivendo um momento de destruição de força produtiva, de regressão social e de questionamento da democracia. E isso tudo está dentro do que significa as táticas e estratégias do capital. É guerra, é privatização, é desmantelamento de direitos sociais. Tudo provado, tudo vocês estão vivendo. Isso tem um processo histórico, se nós pegarmos só o início desse século, eu não tenho tempo para explicar, mas eu poderia pegar, nós estamos tratando de um curso que dá uma visão de totalidade e pega, portanto, que está para além do Brasil, nós podemos pegar a Venezuela, o Haiti, a Bolívia, Honduras, Equador, Paraguai, Venezuela, Chile, e o Peru, Cuba, Colômbia, Haiti, etc., mas, veja só, o que nós queremos destacar com vocês é 3 elementos fundamentais. Eu já estou concluindo, tá? Que nós temos que estudar. Primeiro é o trabalho pedagógico, que está dentro do trabalho formativo, que está dentro do trabalho do modo de produção capitalista, assalariado, explorado, que está dentro do trabalho em geral. E o trabalho tem 2 caráteres. Um, ontológico. Nos tornamos seres humanos porque trabalhamos. E o outro, a forma que ele ocupa no capitalismo. Está aí. Qual é a característica do trabalho pedagógico? Mal remunerado, péssimas condições, péssima formação, entendeu? Com diretrizes de cabo a rabo que alinham a política educacional com o modelo que o capital precisa, e estamos nós aqui agora procurando entender para reagir a isso. Para reagir a isso, meus queridos, portanto, a gente vai deixar e todas essas explicações, nós vamos chamar a atenção também sobre o problema da terra, porque isso é vital, é o nosso território, é aqui que nós estamos estudando. As terras brasileiras já estão na mão de estrangeiros. No Sudeste, 33% não pertence mais ao Brasil. Tem outros países comprando terras no Brasil, que são terras produtivas, onde tem água, onde tem ar, onde tem coisas importantes. Nós, depois, podemos entrar em detalhes sobre toda essa questão a respeito da terra, o uso da terra, a posse da terra, a propriedade da terra, porque isso tem a ver com a nossa existência, ninguém vive nas nuvens. E isso tem a ver com toda a história da América Latina, tá? Tem a ver com toda essa fortaleza que é o agronegócio, que são os latifúndios, que é a acumulação por espoliação e que é o contraponto que vem sendo dado pelos movimentos de luta social no campo. Outra coisa que a gente quer destacar para vocês também, para entender a educação e os rumos da educação, é o que acontece com o orçamento brasileiro. O orçamento do Brasil, mais da maioria vai para o setor financeiro, especulativo, parasitário. E em educação só é aplicado 2,49%. Aqui estamos nós. Pensa, meus queridos e minhas queridas, como é que está se dando o assalto ao orçamento público e como no dia a dia o parlamento brasileiro está definindo leis
que simplesmente batem na educação e não garantem a educação pública, laica, de qualidade, com professores bem formados, bem remunerados, com carreira, com perspectiva de aposentadoria decente. Então, meus queridos, nós estamos deixando com vocês também aqui um documento, que é um documento do professor Demerval Saviani, a crise estrutural conjuntural nacional, coronavírus e educação, o desmonte da educação nacional, e estamos deixando a pergunta, né, diz respeito ao duplo caráter do trabalho humano, a questão das forças produtivas, relações de produção, a questão do Estado e da luta de classes, tá certo? E também sugerindo livros, etc. Pronto, terminei. Agora vamos ao debate. Gente, é desafiante a gente conseguir dar o recado assim com tão pouco tempo e tanta coisa para discutir. Mas vamos lá, ainda dá para algumas pessoas aqui, hoje, começar esse debate, quiser aquecer os tamborins. Ó, você já foi aqui, ó, Celi, promovida a diva. Aqui, então tem algumas pessoas levantando as mãos, deixa eu ver aqui. Vamos olhar aqui pela ordem. Patrícia, Oi. seria bom você deixar de compartilhar para poder aparecer na tela. Vou fazer isso agora, bem lembrado. José Reinaldo, Peterson e José Maria, nessa ordem. Bora lá. Vamos lá, gente, aproveitar esse pouco de tempo aí que nós temos. Me chamo José Reinaldo e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a fala da professora Celi. São muitas informações, muitas provocações em tão pouco tempo, né? Mas realmente são provocativas e nos fazem querer estudar mais, ir além daquilo que nós temos lido até aqui, né? Mas, como professor da rede, eu gostaria só de fazer uma conexão aí com o nosso próprio currículo, né? Então, assim, desde o início da aula, as professoras elas estão falando sobre uma opção, né? Não dá para ficar em cima do muro. Então, vocês estão colocando aqui de forma muito clara, muito cabal, qual é a opção do curso, né? Então, é uma opção pelo materialismo histórico, é uma opção por uma linha mais progressista de análise e de interpretação da história, da educação, da sociedade. E tudo isso me faz lembrar do currículo, né, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que por mais que nós estejamos aí recebendo todos esses ataques ao longo de todos esses anos e, né, de tanta desvalorização, que bom que ainda nós temos pelo menos, né, algumas diretrizes normativas que nos dão essa liberdade e que também fazem uma opção, né, pelo materialismo histórico, por uma educação progressista, por uma educação crítica, por uma educação também mais libertadora, né? E aí a professora ela coloca essa questão da hominização e da humanização. E aí eu gostaria de fazer só essa conexão com o nosso currículo, né? Quando ele opta por uma psicologia histórico-cultural, né? E por que o nosso currículo faz isso, né? Porque ela define exatamente isso, de que nós nascemos do ponto de vista biológico com todos os instrumentos, né? Para nos tornarmos humanos, só que ainda assim nós não somos, né? Então, uma vez que nascemos, ainda nós não somos humanos completos, mas humanizados, no sentido de que temos toda a capacidade cognitiva, temos toda a instrumentação aqui, mas nós precisamos de algo a mais para nos tornarmos humanos, né? Então, o que é esse algo a mais? Exatamente essa interação, exatamente a evolução dessas capacidades superiores, da linguagem, da reflexão, do pensamento, e isso não cai do céu, você precisa desenvolver tudo isso exatamente interagindo com outros. Isso mostra o papel da escola, o papel de um currículo, né, que sabe onde está, o papel de profissionais que sabem a opção que fazem, e você lida com formação de crianças, de adolescentes nesse sentido. Você lida também com a formação dos próprios professores que se formam dentro da própria escola, né? Então, essa ideia de que passamos da humanização para a humanização não é somente depois que a gente termina a nossa escolaridade, né? Ou depois que nós somos alfabetizados. Esse é um processo que permanece ao longo da vida, nos embates, nos entraves, nas discussões calorosas que nós temos nas coordenações de planejamento nas nossas escolas, né? Quem é coordenador, quem atua na coordenação sabe disso.
Então, então, essa opção pela humanização é uma opção que nós devemos fazer sempre, principalmente diante da dramaticidade dos tempos atuais, né? O quanto é difícil você levar conversas desse tipo, por exemplo, para a escola, para conversar com os professores, o quanto é difícil, por exemplo, você, por meio, né, dessa perspectiva, dessa pedagogia histórico-crítica, você levar o seu aluno também a entender coisas para além daquilo que o livro didático traz. Então, você tem uma conjuntura muito maior, macro, que de alguma maneira expolia, oprime, e também dentro de uma perspectiva do interior da escola você tem todos esses desafios, né? Mas, e aí eu encerro minha fala, né? Me lembrando de uma pergunta que o Paulo Freire ele lança no Pedagogia da Autonomia, né? Na verdade, é uma consideração sobre os valores. Ele fala dos valores neoliberais que estão em voga, né? Aqueles valores do mercantilismo, aqueles valores da competição, aqueles valores que estão na moda e que até hoje não saíram da moda. Então, o que é sociedade, o que é viver em sociedade? E aí o Paulo ele traz uma reflexão no seguinte: olha, precisamos de outros valores. Precisamos de valores que não sejam os valores do capital, né? Precisamos de valores que sejam universais, né? E como é que a escola poderia ajudar nesse sentido, né? Então fica aqui uma provocação também para os colegas, para que a gente pense a respeito, né? Do nosso trabalho. Assim, a gente anda muito no automático, foram 2 anos aí muito sofridos, né? E sofríveis em todas as questões, mas o fato o nosso trabalho ele precisa produzir humanidade, né? Ele precisa produzir humanidade acima de qualquer coisa. E a gente precisa passar dessa humanização para a humanização todos os dias. Isso só com novos valores, com novas virtudes, com novas diretrizes, sabe? Com novas esperanças, né? Então, a educação ela precisa ter essa perspectiva também. Então, nós temos essa possibilidade porque as diretrizes da nossa rede nos dão, né, essa possibilidade, está escrito, né, está lá o nosso currículo pós-crítico, crítico, uma psicologia histórico-cultural, uma pedagogia histórico-crítica, é por esse caminho, essa é a opção que nós fizemos. Então, dá para fazer coisas incríveis dentro da nossa própria rede, humanizar a rede, humanizar os nossos alunos, humanizar os nossos professores, mas isso não é fácil, né? Não é fácil. Então, fica aqui a minha reflexão. Obrigado pela atenção. Beleza, José Reinaldo. Vou passar aqui imediatamente para Peterson, depois José Maria e depois Marcos. Peterson. Obrigada, viu? Oi, gente, boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque minha voz está ficando rouca. Estamos. Professora, eu vou fazer uma pergunta bem abecedário. A senhora fez uma fala muito extensa, muito boa, quando a senhora trouxe, inclusive, dados a respeito dos nossos números de professores, sindicalizados e toda essa nossa história. Só que uma coisa não me ficou muito fácil de entender, em que momento a gente deixa de ser humano, sabe? Nesse contexto de humanização, principalmente nos tratando como professoras e professores. Ser humano, nesse contexto que a senhora expôs para a gente, é condição de existência. Aí quando a senhora fala assim, como o José Reinaldo acabou de falar, a gente precisa passar da homine para a humanização. Eu penso, que hora que eu deixei de ser humano, principalmente sendo professor? Desculpa, mas eu não consigo fazer outra pergunta se essa não for respondida. Obrigado. Obrigada, Peterson. Vou pedir para você segurar aí, viu? Aí a gente faz o bloco, viu, Celi? José Maria. Obrigada, Peterson. Estão me ouvindo bem? O professor que antecedeu, ele falou bem dessa questão da humanização. E era justamente o tema que eu também queria quero, né, dissertar. Eu acho muito interessante o seguinte: o ensino da técnica por si só, ela não nos torna humanos, né? A humanização, ela tem que ser estabelecida quando a gente aprende a trabalhar com o outro, a respeitar o outro, né? A gente entende, a gente adquire a noção de alteridade. Porque o ensino liberal, ele está focado no ensino da técnica,
né? Ele tem muito focado no ensino da técnica, mas não está focado. Então, nós formamos pessoas, né, que, de repente, são muito capazes para construir alguma coisa, mas sem pensar que essa coisa que está sendo construída vai ser ocupada por humanos, né? E que esses humanos precisam se relacionar, precisam se encontrar. Ou então você forma, né, um médico que ele não é capaz de lidar com o paciente como um outro humano, né? O paciente, para ele, a gente viu até um exemplo muito doloroso recentemente, de uma situação de uma pessoa que domina a técnica, mas que não age no espectro humano. Então, acho que esse que é o aspecto, é a contribuição que eu quero trazer para o debate do grupo. Obrigado. Muito obrigada, Zé Maria. E a gente tem aqui o Marcos e a Rita se inscreveu, gente, e infelizmente, coração partido, vou devolver a palavra para a Celi depois da colega Rita de Cássia, porque, né, nós temos aqui um combinado de horário para a gente não fugir muito disso. E aí é bom que a gente vai com gostinho de quero mais, né? Então, aqui o professor Marcos e, na sequência, a Rita de Cássia, por favor. Boa noite a todas, a todos e a todos. Acho que você está ligado a duas coisas. Tem Marcos, dois aparelhos você ligados. acessou por dois aparelhos, que está dando uma microfonia. Estou tirando o som aqui. Enquanto ele resolve, eu vou elogiar a camiseta dele. Pronto, vai lá, Marcos. Boa noite a todos, a todas, todos e todos. Eu, depois de toda essa fala maravilhosa da minha musa e diva, Celi Tafarel, só falta eu trazer Raul Seixas e Roger Garaudy. A luta dos povos longamente colonizados ou oprimidos apresenta uma grande ampliação. A exigência comum a todas as juventudes do mundo, não serem tratados como objetos e fazerem reconhecer sua personalidade própria contra qualquer tentativa de integração a um sistema exterior agressivo e repressivo. Essa atitude da juventude sugere uma nova atitude perante a vida, a metamorfose do destino do poema. Garaudy, 1972. Era isso. Muito bom, muito bom. Rita de Cássia, e depois eu devolvo a palavra para você, Celi. Obrigada aí, Marcos. Então, há 28 anos que eu dou aula, recentemente, há 5 anos eu trabalho dentro do presídio, e eu já recebi uma pergunta de um aluno: professora, a senhora acha que a gente é monstro? E eu já recebi um bilhetinho de um aluno dizendo: professora, obrigada pela senhora tratar a gente como ser humano. E aí, quando o colega fez a pergunta, quando a gente deixa de ser humano, eu fiquei pensando muito nessa fala do meu aluno, e o tanto que isso, na época, reverberou, assim, muito em mim. Era só essa exemplificação mesmo. Obrigada, Rita, legal. Vamos lá, Celi, olha aí. Eu estou arrepiada aqui, eu estou arrepiada. Eu também. Marcos, Peterson, José, Marcos, a Rita de Cássia colocaram coisas fundamentais, fundamentais. Agora eu tenho que rapidamente, que nós precisamos encerrar. Eu quero encerrar esse primeiro momento dizendo que eu estou à disposição de vocês. Pode passar meu e-mail, pode passar meu WhatsApp, se quiser fazer pergunta, etc., eu estou à disposição. Mas eu quero começar com a Rita de Cássia. Rita de Cássia, eu trabalhei no sistema prisional de Pernambuco, com os presos de alta periculosidade, com os presos do presídio agrícola, que eles estavam em semi-liberdade, e com o Instituto Penal. E foi no Instituto Penal que um preso disse para mim uma coisa que me marcou profundamente. Ele disse assim: professora, se eu tivesse aprendido, quando criança, o que a senhora está me ensinando agora, eu não teria cometido o crime que cometi. Isso, assim, foi marcante na minha vida. Marcante.
Eu era uma jovem professora, eu ia com os meus estudantes para todos os campos de trabalho, entre os quais o sistema prisional. E hoje, vocês sabem, é um sistema de desumanização, de barbárie pura. E lá dentro estão os jovens, lá dentro está a população negra, predominantemente a classe trabalhadora. Mas eu quero encerrar dizendo que isso que vocês colocaram para nós, isso vai ser aprofundado no curso. Então, o currículo é tema central. Por quê? Porque o currículo, e tem teorias extremamente avançadas, ele se caracteriza por ser aquele planejamento, nós e a nossa capacidade humana de planejar. Planejar o quê? Planejar a possibilidade da humanização, a possibilidade do desenvolvimento teórico da classe trabalhadora, a possibilidade da ampliação da personalidade humana. Por isso, eu digo, professor é arquiteto de inteligência, é arquiteto de humanidade, é arquiteto de capacidade teórica. Então, eu queria concluir dizendo que nós vamos retomar isso, porque nós vamos entrar nas teorias pedagógicas. Nós vamos ver como, ao longo da história da humanidade, nós estamos nos preocupando em levar para o currículo escolar a arte que o nosso querido Peterson trouxe. Nós estamos levando para os currículos a filosofia, ou seja, as visões de mundo. Nós estamos levando para o currículo o conhecimento científico, a ciência. Nós estamos levando para o currículo a cultura corporal. Então, isso é fundamental. Como vamos selecionar? O que vamos selecionar? E aonde isso vai incidir? E aí eu fecho como eu comecei. A nossa possibilidade de não sermos desumanos, ou seja, de não pensar, de não planejar, de não ver a consequência das coisas, de ser irracional como o capitalismo está no fato de que a nossa atividade, desde a educação infantil, da creche, da pré-escola, incide, bate, mexe, a nossa atividade mexe com o quê? Com as funções psíquicas do ser humano. Não precisa nem dar a volta no mundo, vocês aqui, vocês, o José Maria, para ele desenvolver a capacidade teórica dele, o que tem que acontecer? Ele vai mexer com as sensações dele, ele vai mexer com a percepção, ele vai mexer com a atenção, com a memória, com a linguagem, com o pensamento, com a imaginação. E isso tudo vai formando o quê? O sistema axiológico, o sistema de valores, a visão de mundo. Então, por que a gente diz que Bolsonaro é desumano? Por que a gente diz que ele é desumano? Qual é a percepção dele a respeito da classe trabalhadora? Qual é o conhecimento que ele tem sobre a classe trabalhadora, as suas necessidades? Qual é a posição dele em relação a tudo que está acontecendo, a Covid-19? Então, isso é uma desumanização, é não pensar no outro, é não ter empatia, é não querer o bem comum, é não pensar no coletivo, é não pensar em a gente transformar o que está matando a vida no planeta, e não é só a nossa vida, está matando a vida, toda a vida das árvores, a vida dos pássaros, a vida de todos os seres vivos. Está se acabando. Então, olha que maravilha a nossa responsabilidade, a responsabilidade de vocês. Então, vocês estão aqui para ver como é que a atividade pedagógica na educação básica tem que ser planejada,
organizada, levando em consideração o destinatário, com que conteúdo e com que método. Na próxima aula, voltaremos a isso, porque eu sei que a gente não esgotou. Mas parabéns pelas perguntas inteligentíssimas, parabéns pela atenção, parabéns pela determinação. São 160 pessoas. No último período, eu formei como coordenadora 2.000 professores num processo de formação continuada do campo. E essa é a nossa esperança, certo? E aí, para terminar mesmo, eu separei aqui um livro, A Arte da Guerra. Acho que todo mundo já leu esse livro. Não está na referência bibliográfica. Esse livro, ele diz uma coisa que eu tenho falado com os meus filhos sociais e com os meus filhos biológicos. Se você não te conhece, não conhece teu inimigo, tu vai perder a guerra. Se você te conhece, mas não conhece o inimigo, você tem chance de ter uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória. Mas se você conhece o teu inimigo, o teu adversário, e te conhece, você tem grandes chances de vitória. Qual é o nosso problema? A classe trabalhadora é negado o conhecimento sobre o que é o capital. E isso se dá na formação de professores. Então, vamos nos conhecer, vamos conhecer o nosso grande inimigo, que é o modo de produção capitalista e a burguesia que o sustenta, e vamos fazer a revolução. Por isso eu estou aqui, com meus 72 anos, trabalhando com vocês. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Olha, Celi, muito parabéns, muito bom. A gente fica assim maravilhado. Estou vendo as manifestações aqui, gente, e dizer que passamos 10 minutos aí, mas eu acho que a gente ficaria a noite inteira aqui conversando, né? Muitas provocações mesmo, as contribuições de quem se inscreveu. E assim, estamos só começando, né? Espero que a gente consiga compartilhar muito mais coisa no tempo que nos é permitido, mas isso é para a vida, né? E para o nosso compromisso com a educação, que é o que nos une aqui. Eu vou só convidar todos e todas aqui, que já podem ir saindo também, mas ouvir, compartilhar aqui uma música para a gente fechar ao som de uma música. Já tivemos poesia, tivemos citação de Raul Seixas e tudo mais, para a gente, como se diz, ir dormir inspirados, tá? E inspiradas. Agradeço muito aqui a companheira da disciplina, do módulo, companheira também de outras coisas, e a todos e todas que ficaram aqui, a participação, a atenção, e dizer que essa construção é coletiva, gente. A gente prepara algo, mas a gente espera também que essas contribuições de vocês possam também nos inspirar e nos provocar para outros momentos. Vou tentar aqui compartilhar, já agradecendo, dando boa noite, uma música, vamos lá, Janela, vamos ver para nos inspirar nesse fim de noite aqui, tá? Professora Patrícia, tem como fazermos uma foto? Bora fazer uma foto, então, antes de eu começar a compartilhar. Já está compartilhando, não, né? Eu não escolhi a tela. Já está? Então, deixa eu parar. Já está compartilhando, Patrícia. Então, bora fazer a foto, depois eu compartilho. Porque aí depois as pessoas podem, quem já tiver mais compromisso mais rápido, já sai. E quem quiser e puder ficar ouvindo a música, fica. Quem vai fazer a foto? Eu sou péssima, gente. Eu fiz uma, mas está bem pequenininha. Se cada um puder tirar uma aí, fica mais fácil. Depois compartilha lá, gente. Eu sou péssima. Vou botar meu sorriso. Tem que ser a pessoa que está operando a tecnologia para colocar no modo layout, para ficar todo mundo na tela. Quem está aí operando a sala. Aí é com o Samir. Isso, exatamente. Aparecer as câmeras, abrir as câmeras. Sim. Aí, Samir sendo chamado. E aí, Samir? Olha aí. Pronto, agora só um momento, eu vou tirar o print aqui. Pronto. Valeu. Então, eu vou tentar compartilhar, já desejando uma boa noite a todos e todas, e sigamos. E aí tem a opção de colocar o som, né, gente? É isso que eu queria fazer. Deixa eu ver aqui, peraí, rapidão. Professora
Professora Patrícia, enquanto você não consegue abrir a música, eu posso só fazer uma colocação bem rápida, acho que não vai demorar 10 segundos. Sobre esse processo de desumanização, eu queria dizer, viu, professora Celi, que ele também acontece quando falsos líderes lançam falsas teorias como povo armado jamais será escravizado. Isso é um processo de desumanização absurdo. Exato. Perfeito. Foi isso. Obrigada. Tem minha religião, faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo acredite na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé, eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço pra quem é de ciência. Um abraço pra quem é de Deus. Um abraço pra quem é da arte. E um abraço pra quem é ateu. Axé pra quem é de axé. Amém pra quem é de amém. Lacedavi pra quem é de magia. E amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os cristãos que não vão para o paraíso. Nosso mundo está doente em tudo, então nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado sem luz? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então por que não fazer do respeito também uma religião? Então, gente, é isso. Boa noite a todos e a todas e até o nosso próximo encontro. Tá rolando outro, vou desligar. Até mais, gente. Boa noite, foi ótimo. Obrigada, maravilhoso. Obrigada pela aula. Foi excelente a aula. Obrigada, professora. Maravilhosa. Obrigada. Amei. Muita felicidade. Até a próxima. Tchau. Boa noite, foi ótimo. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Professora, coloca o link dessa música aí no chat para eu copiar,